Eu posso começar lendo um poema? Gente! Tá. Crescimento dos personagens do Deco aqui. Lá, Daqui a então- pouco tá lendo o vídeo aqui, velho. Então pode ver silêncio, Laís, pra ler? Vamos começar, não vamos? Não, deixa eu ler primeiro. Você quer ler em cima? Pra ser o... Isso, Tá. depois a Laís enfia onde quiser. Ele é meu herói, príncipe encantado. Ele é meu cowboy, meu namorado. Ele pode ser tudo o que quiser. Eu só quero ser sua mulher e voar com ele pelo espaço, viajando nos meus braços. Meu super-homem, meu arcanjo protetor. É poema de Angélica. É um clipe lindo junto com o Rodrigo Faro. Quem nunca viu pode pôr no YouTube, tá? Meu herói. Vamos começar então. Meu nome é Laís Cerqueira, eu gosto do Aragorn, do Senhor dos Anéis, da Mulan, todas as encarnações da Mulan, e do Rick O'Connell de A Múmia. Eu sou Deco Porteira, eu gosto de heróis que cometem erros, The Witcher e do filme do Demolidor com Ben Affleck. Meu nome é Ulisses Beleigoli. Eu gosto de ler histórias de heróis. Eu clico em todos os links que tem algum escrito assim, heróis do dia a dia. E eu não gosto de descobrir de filmes de super-heróis. Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu adoro 3 séries: Breaking Bad, House e Mad Men. É um podcast de ensaios, né? Relembrando aos ouvintes que ensaios são quando a gente traz um tema geral, cada um faz sua pesquisa pessoal, a gente não sabe o que o outro vai falar, então vem aqui para conversar sobre um tema único. O de hoje é heróis ou heroínas, enfim. Já trazendo questões aí. Já trouxe questões. Queria aproveitar para agradecer e dedicar esse programa aos amigos da Varanda. Quem são os amigos da Varanda, gente? Os amigos da Varanda são pessoas que contribuem para manter os projetos da Varanda operantes. Sejam os podcasts, os projetos da editora, de música, artes plásticas, enfim. Você vai lá no site da Varanda e conheça não só os projetos, mas também os amigos da Varanda. E hoje eu queria dedicar o programa a Isadora Monteiro, a Hugo Queiroz e a Laura Lever. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. Perfeitinhos. Eu queria começar, porque para falar de heróis sempre vem à cabeça o Joseph Campbell, que é o autor, foi consagrado, tem várias obras publicadas, mas a Herói de Mil Faces, a obra dele que, né, o consagrou como um dos maiores conhecedores de mitologia do mundo. E gosto muito dele porque ele também foi o que cunhou, como é que chama? Jornada do Herói, que é aqueles passos que ele fala que se repetem em vários contos e histórias e lendas ao longo da história humana e culturas, regiões, enfim. E eu gosto muito dele porque ele fala dessa importância de heróis e heroínas e de como essas são histórias que valem a pena a gente contar porque são histórias de pessoas que fazem coisas excepcionais e são essencialmente humanas. Então, como o ser humano gosta de refletir sobre o próprio universo dele por meio de histórias, o fato da gente sempre repetir esse modelo de heróis ou heroínas diz muito sobre quem a gente quer ser. Então, gosto. E tem uma frase dele, antes de passar a palavra pro Deco, que eu sei que já quer falar. Que isso? Que eu acho linda. Que é essa questão da mitologia, que é preenchida basicamente por histórias de heróis. Que ele fala que é uma canção do universo. É uma música que tá tão enraizada no nosso inconsciente coletivo que nós dançamos ao som dela mesmo sem saber o nome da melodia. Nossa. Nossa, achei legal. E achei uma boa explicação. Você não precisa raciocinar muito para saber o que ele tá falando, o que ele tá querendo dizer. Eu também até notei uma frase dele que eu vou ler mais pra frente quando entrar no assunto mais correto. Mas antes eu queria falar um pouco do que é o herói. A gente começar com uma definição do que é o herói. Pra gente não confundir o que é o herói de... Deco, antes de você dar a sua definição, foi na Wikipédia? Não foi. Então tá bom. Não foi. Não, eu não tenho nada contra a Wikipédia, eu contribuo com a Wikipédia, eu acho a Wikipédia uma ferramenta muito importante. Não, foi naquele site de... Como é que é o nome daquilo? Quando você quer saber o que uma pessoa... É sinônimo.
Ai, amo. Eu vou ler só um Minha segundo. carreira jornalística depende do Yahoo sinônimo. Perguntas. Tipo isso. Resposta. É porque a gente tá em 2011. Porque aí a gente vê que chega o Guilherme com essa folha maravilhosa de pesquisa, você dá até um orgulho escrita à mão com essa letra maravilhosa. O Deco pesquisa. Wikipédia. Mas tá errado. É o que une a gente nessa diversidade exatamente. maravilhosa de fontes. Né? Herói. Ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos, meus jovenzinhos. Não, porque assim, porque a primeira, quando a Laís começou a falar aqui do Joseph, do Campbell, do Joseph, eu falo Joseph Klimber, toda hora que eu vou falar dele, por causa daquele menino do Melhores do Mundo. Eu não acredito, primeiramente, eu já acho que tá errado, que o herói não existe. Eu acho que existem momentos heróicos e nenhum herói pode ser ser humano, porque o ser humano não consegue ter coragem e bravura com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos o tempo todo. O ser humano. O ser humano. Mas ele não precisa ser o tempo todo, né? Mas é a minha dúvida. Se você fez uma coisa, você é herói? Tipo assim, eu salvei uma criança do incêndio, depois matei 100 crianças. Eu sou um herói. Depende de quem tá contando a história, né? Um herói precisa de consistência, é isso que você está falando, né, Deco? Ele precisa ser um herói ou ele pode ter um ato heróico? O que diferencia, né? Precisa ser um exemplo. Exato, moral. E aí tem uma coisa delicada nessa definição, que é uma fusão aí de moral e ética, né? Que é complicado, porque eu fico pensando, quem é um herói numa sociedade pode não ser um herói na outra. Isso mostra que o herói talvez tenha um elemento moral, né? Sei lá, vou dar um exemplo, pode ser meio radical, né? Mas acho que fica exemplificado. Um herói, sei lá, do povo na cultura islâmica é diferente de um herói do povo na cultura capitalista. Nem tô pareando religiões aqui, né? Sei lá, para muitas pessoas a Anitta pode ser um símbolo de heroísmo no sentido luta de classes, sucesso, valor de mercado, e para outras pessoas pode ser, sei lá, um menino que vira, sei lá, líder religioso na cultura dele. Eu acho que assim, se a gente for basear no Campbell, por exemplo, tem até uma entrevista dele que tá no YouTube, quem tiver interesse, tem legendado em português, que foi postada depois da morte dele, mas... que não diz muita coisa, acho que ele morreu em 80 e poucos, enfim. Ele fala que ele dá exemplos de herói. Tem heróis que fazem aquilo por uma questão moral, tem heróis que fazem aquilo pra resolver uma questão pessoal, enfim, tem várias motivações, vários tipos de motivações. Então, quando ele dá exemplos de atos de heroísmo, ele fala, salvar a vida de uma pessoa é um ato heróico. Se sacrificar por alguém é um ato heróico. E tem tipos também de herói, né? Quer dizer que só esse aí fez isso. Então vamos voltar. Pergunto a vocês. Vocês têm algum herói? Quero fazer um adendo em relação a isso, uma curiosidade. Quando eu dou aula sobre teoria de justiça, eu acabo falando da ética das virtudes de Aristóteles. E Aristóteles diz, o certo a fazer é aquilo que uma pessoa virtuosa faria. Aí eu questiono os alunos. Para Aristóteles é muito fácil buscar um modelo virtuoso porque ele tinha Sócrates. Mas aí eu jogo a bola para eles. E hoje, quem é o nosso modelo virtuoso? Os alunos, em geral, citam assim, Jesus Cristo, Mandela. Eu falo assim, não, me dá uma pessoa viva hoje, pública, que é um exemplo moral. Bolsonaro. E assim, nos últimos... Desculpa, o Deco falou uma coisa que parece absurda, mas para muitas pessoas, queridinhos, não é absurda. Então, o apelido dele é o quê? Mito. É verdade, problemático. Falaremos mais sobre ele no Apocalipse. E assim, nos últimos 2 anos, sempre tem um aluno que responde Beyoncé por essa pergunta. Sempre. Acho correto. Sempre. É um padrão. Mas e aí? Mas você sabe que quando eu fiz uma pergunta, quem devia ser o presidente do mundo? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas. Se tivesse um líder universal, quem seria essa pessoa? O maior número de respostas que eu vi foi Beyoncé. Mas tá certo. Quem mais poderia ser? Who run the world? Mas aí, vocês não responderam. O quê? Você tem um herói? Quem que vocês admiram a esse ponto de falar, ele é meu herói? Vivo, morto... Eu queria uma pessoa que existiu. No âmbito pessoal, eu tenho exemplos. Serve falar que é o meu herói? Vai. Tenta. Vai. Pô, um exemplo que eu tenho é um professor de ciência cognitiva chamado Douglas Hofstadter, que eu até mandei um dos livros dele pro Ulisses há pouco tempo. E é meio que um exemplo, eu gostaria de ser como ele. A atuação dele como professor, eu gostaria de ter. Como professor, você conhece ele na vida pessoal dele? Não conheço.
Porque um problema grande com o herói é isso. Às vezes eu sou um grande fã, sei lá, do Obama, vamos dizer, sou fã, não falo que é o herói. Eu acho que quando você coloca a pessoa na categoria de herói, você meio que tá... Romantizando. E tipo assim, defendendo tudo o que ele acredita e fala. Então, sei lá. Mas aí eu acho que isso faz muita parte da nossa mentalidade torcida, assim. Eu concordo... A gente viu muitas eleições. Eu concordo com esse cara aqui, então eu vou defender absolutamente tudo que ele fizer, porque é isso. Não. Mas eu acho que você está preso nessa ideia um pouco, né? Porque, por exemplo, o herói, existe um movimento, inclusive, né? Um movimento que eu digo é um momento da história do herói que chama falha trágica. Nenhum herói é perfeito, senão ele não é herói. Não existe um herói perfeito, porque um dos componentes do herói chama a falha trágica. Quando o herói tem alguma coisa que o confronta com desafios éticos. E a falha trágica muitas vezes é estendida, inclusive, a um erro. Ele mata alguém que não devia matar, ele faz uma coisa que ele vai ter que reverter. E eu acho que é muito difícil. Eu tô pensando assim, se eu tenho algum herói no sentido assim, da sua definição, né? O que é alguém que soluciona alguma coisa. Eu tenho, sim, mas assim, família, parte da minha família. Isso conta, né? Conta. Então tenho. Tô ciente que a pessoa é humana, assim, então... Você tá ciente disso? Eu posso postergar a resposta dela? Claro! Às vezes ao longo do programa, me fala alguma coisa. Fica com a gente até o fim do programa. Porque eu tinha um herói, eu tinha uma pessoa que eu admirava muito, e depois eu vi umas atitudes da pessoa e eu falei, cara, não tem como eu admirar essa pessoa como um herói, sendo que ela tem essas atitudes. Só que, olha o problema, o que eu já tinha aprendido e melhorado como pessoa a partir desse comportamento, já tinha melhorado. Essa interferência que essa pessoa teve na minha vida foi positiva, até o momento de eu cortar ela. Então a missão desse herói foi feita. Então a gente entra naquele caso que como é que é o do que o Batman fala? Ou você morre um herói ou vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. E eu fiquei pensando nisso, será que a vida o objetivo do herói não é só isso que você falou no começo? Inspirar. Eu acho que sim, principalmente os mitos, as histórias. Porque tem um lugar, às vezes, que eu fico pensando também que é meio colado, e eu acho que essa definição do Deco fala um pouco disso, que é o herói salva. Assim, o herói tá ali para salvar alguma coisa ou para solucionar alguma coisa. E que é diferente de uma ideia de inspirar. Entanto que as profissões heróicas são sempre ligadas ao bombeiro, policial, alguém, assim, tem que salvar alguém, né? E como os heróis religiosos entram nessa coisa, porque ele não salva, às vezes, a pessoa do cair lá no elevador ou da janela, mas ela salva a alma, salva, sei lá, a eternidade. E você não precisa necessariamente seguir tudo que aquela pessoa fez. Você pode pegar aquele ato e ele servir de inspiração. Igual você falou, salvou uma pessoa, mas matou não sei quantas. Você não precisa necessariamente pegar ele como modelo para tudo. Mas você consegue separar? Um dos meus escritores preferidos é o David Foster Wallace. Eu sou absolutamente apaixonado por ele. Eu aprendi a ler inglês para conseguir ler as obras dele que não eram traduzidas aqui no Brasil. E assim, a coisa de 2 anos, acabaram de aparecer várias informações na internet de que ele tinha atos extremamente machistas, por exemplo. Bom exemplo. Acho que a ex-mulher dele, não consigo me lembrar agora exatamente, a ex-mulher dele foi no Twitter, ele me perseguia com arma, ele era muito machista, e eu falei assim, nossa, ele era um exemplo pra mim, aquilo meio que rachou um pouco. Ótimo. Mas aí eu continuo perguntando, eu não posso talvez pegar alguma coisa da literatura dele que é importante pra mim e ela permanecer ainda? Eu fico, se a gente também exigir uma perfeição de todos os supostos heróis, a gente não vai ter ninguém pra... Mas então tem que mudar o nome. Eu acho que o herói se entende a perfeição. Não. Por isso que o Super-Homem é tão chato? Eu ia falar Ele isso... não é chato. Sim. chato. Eu ia falar isso há um tempinho atrás. Eu tô tão feliz foi você que trouxe esse assunto. O Super-Homem é chato. Ele é fofo. Fofo, beleza, mas ele é chato. Não é o que o Ulisses falou, o dilema trágico? A falha trágica. Falha trágica. Porque a Bianca falou uma coisa muito interessante hoje na hora do almoço. Quem é Ben? Minha esposa. Não, eu sei, é só pra ouvinte saber. Salvou bem. A gente tava comentando sobre herói. Aí eu já perguntei pra ela sobre herói, não especificando muito bem a pergunta. Além de ela ter ficado brava comigo, ela respondeu uma coisa interessante. Ela falou que geralmente, quando a gente trabalha com essa questão de super-herói, de herói, geralmente são esses essas pessoas perfeitas, tipo o Super-Homem, ou eles são mutantes, ou eles são extraterrestres, eles nunca são poderes. 100% humanos. Quero- Porque o humano não é perfeito. A Laís me interrompeu, ela quer falar. Desculpa. Não, tá perdoadíssima. A Laís não atrasou hoje, tá, gente? Eu acho
Eu tenho que parar de falar eu acho de tudo que eu tô querendo dizer. Obviamente é o que eu acho. Eu acho que você deveria parar. Né? Eu penso muito sobre isso. Por exemplo, no início do programa eu citei 3 exemplos. Eu tive cuidado de não falar nenhum super-herói. Super-herói, assim, né? Homem-Aranha, embora eu sou apaixonado por Homem-Aranha. Mas justamente no Homem-Aranha, que eu vou falar rapidamente agora. Parte do motivo da Marvel... Eu não quero começar uma guerra aqui de Marvel e DC, tá, gente? Por favor. Tô só colocando meu... Até porque a gente já sabe quem ganhou. Exatamente. Tanto nos quadrinhos quanto agora no cinema, a Marvel ela apela para uma questão do amigo da vizinhança, o herói com falhas, o herói que é acessível, uma pessoa comum que passou por uma situação e se tornou extraordinária. Enfim, eu acho que isso tem um apelo maior do que, por exemplo, não tô falando que não tem apelo, tá, gente? O Playboy riquinho lá em Gotham que... Playboy riquinho, o cu, o cara Mas foi... ele A família foi assassinada na Eu frente gosto dele. do Batman, gente, porque pela mesma teoria, o Iron Man também é um Playboy riquinho. Mas Gente, eu tô não dizendo vejo problema nenhum em gostar de Playboy riquinho, foi minha adolescência. Tá? Não, problema nenhum. Só que eu digo que, antigamente, no início dos quadrinhos e tal, era mais o mito de um extraterrestre igual o Super-Homem, que vem aqui uma pessoa perfeita. Principalmente pra época que, pós-guerra, estamos aqui precisando de história, estamos aqui precisando de esperança. Hoje em dia, eu quero também me autoconvencer ou então me consolar com o fato de que alguém parecido comigo ou alguém que tem uma história parecida com a minha pode também ser um herói, se tornar um herói, não sei. Não sei se estou viajando, desculpa, gente. Eu tô aproveitando a coisa do Peter Parker, porque eu acho que essa é a pegada do Peter Parker, né? O que faz do Homem-Aranha um super-herói tão popular, porque ele tem um vínculo com a realidade, um trabalho, grana, estudo, muito acessível. E eu queria entrar então na minha contribuição aqui, que eu queria falar sobre a série The Boys. Então, para quem não viu, a série The Boys ela está sendo transmitida pelo Amazon Prime, né? No streaming da Amazon Prime. E são uma série curta, são acho que 8 episódios, se eu não me engano. E qual que é a pegada dessa série? Eu não vou dar nenhum spoiler nem nada. Eles têm super-heróis, eles são super-heróis correlatos a heróis que já existem. Tem um cara que parece o Superman, uma que parece a Mulher Maravilha, um que parece o Aquaman. Pessoas que têm poderes, enfim, superpoderes. Mas essas pessoas são agenciadas por uma empresa. Então, esses super-heróis, eles têm um valor de mercado. Eles têm, merchandise, eles têm que aparecer nos eventos, eles têm scripts. Então, quem gerencia esses heróis é uma empresa. A pergunta que eu queria fazer baseado nessa série, para que serve um herói? Porque nessa série tem um olhar que os heróis servem para alguma coisa, e ali eles servem para um sistema capitalista, e a gente vai ver onde eles se encaixam, como eles transformam o mercado. Tanto que os heróis da série, né, os personagens que a gente acompanha, são os personagens que combatem os heróis, porque eles veem que tem algum problema em glamourizar essas pessoas que têm muito poder. Então, a minha pergunta é, para que serve um herói? O que eu acho? E não vou falar acho, não vou ficar igual a Laís. O que eu penso? O que eu acredito? Quais são minhas crenças? Minha crença é o seguinte, Ulisses, o herói. Eu acho que o herói serve para inspirar. A gente está falando em heróis perfeitos, como o Super-Homem, como, um Lanterna Verde da vida, um Capitão América. Mas existem os anti-heróis. Concorda? Concordo. Que são heróis, que não são heróis no nome correto, mas vamos falar assim... E eles inspiram? Mas a função dos anti-heróis não é inspirar. É o quê? É fazer. Não é refletir? Nossa, que lindo. Mas pensa só... Eu fico pensando que o anti-herói só existe porque existe o herói, né? Não, mas eu tô falando do anti-herói, não no caso do... Não é do vilão. Tá. Mas tô falando que o anti-herói é um conceito que surge a partir do herói. Acho que a gente ficou meio saturado do herói, e alguém fala, olha, tem os anti-heróis também, né? Que são pessoas que não salvam, não resgatam, não solucionam. Mas são carismáticos. Mas estão ali. Mas resolvem. Tipo assim, pensa num Deadpool da vida. Ele resolveu. Ele não pode ser um herói, porque eu acho que um herói inspira. O Deadpool não te inspira. Tem um filme muito bom sobre anti-herói que chama O Anti-Herói, eu acho, que ficou aqui em português, que é com Paul Giamatti, que é o cara que faz o Billions e tudo, e ele é um arquivista. E ele trabalha muito com essa ideia que ele vai observando a própria vida e assim, ele pensa sobre a trajetória que ele faz, assim, o que eu estou fazendo com a minha vida. E eu acho que tem uma coisa do anti-herói que é subverter as narrativas. Tem um livro também, eu não sei o nome dele em português, tá, gente? Porque eu li ele em francês, porque eu sou muito poliglota. Meu Deus! Subimos um nível. Mas a escritora dele chama Amélie Nothomb,
Ele chama Stupeur et Tremblement. Nossa que senhora, deve ser, gente. sei lá, estupefata e tremendo, não sei como traduzir isso. Ele leu em francês, mas ele não sabe. Olha só como é que conta. Ela conta a história de como ela entrou numa empresa, num cargo, teoricamente, de confiança, e ela vai decaindo na hierarquia até chegar a um dos postos mais baixos da empresa. E essa é a graça do livro, assim, ela não conta uma história de ascensão, ela conta uma história de declínio. E o anti-herói, às vezes, não quer dizer que seja essa, né, o caminho do anti-herói, mas é geralmente alguém que conta uma história que subverte a lógica do herói, né? E a gente se interessa mesmo assim. Você ia continuar, amigo. Eu tava falando que, não, eu acho que é isso, eu acho que o herói, a sua pergunta, a resposta é inspirar. Porque até quando aquele menino morre, o que a gente falou que é chato, Super-Homem morre, causa uma comoção, o mundo fica melhor. E tinha até um seriado, se eu não me engano, ele chamava 4.400... 4400. Que a ideia, eu assisti tem muitos anos, as pessoas eram sequestradas por ETs e depois reapareciam. E um cara ganhou uma super força, é o poder dele. Quando ele reapareceu, ele morava numa vizinhança muito violenta e o parquinho lá das crianças estava sendo dominado por os traficantes. Então ele chegou lá e começou a bater nas pessoas, os traficantes, botar pra fora os traficantes, tentar recuperar aquela linda vizinhança pras crianças, pras pessoas. Numa dessas brigas, ele tomou uma facada, um tiro e morre. Caraca, contei um spoiler, mas acho que esse é o terceiro capítulo também, então, pô, tem 10 anos que não foi seriado. E ele morre. E o trabalho que ele estava fazendo não estava funcionando, porque ele era uma pessoa só contra, sei lá, uma gangue de traficantes. Mas quando ele morreu, toda a vizinhança chegou e expulsou os traficantes de lá. Então, o que era a função dele? Era inspirar as pessoas a fazer a justiça, e não ele chegar e fazer. Então, acho que a ideia do herói é Eu gosto da ideia. Morrer. Essa resposta. Vou voltar no Joseph Campbell. Joseph Campbell. Volta no José. É porque ele fala, citando a questão da jornada do herói, que ele fala que é um ciclo. Realmente, quando ele representa a jornada, é no formato de um círculo. E ele também define o herói é alguém que faz algo para uma coisa maior do que ele ou além dele. Coisa meio altruísta, né? Por mais que o incentivo dele possa ser pessoal, ele faz algo que transcende o mundo pessoal dele. E ele fala que é um ciclo. É um ciclo de... como se você tivesse que matar alguém... matar quem você era para se tornar uma nova pessoa ao fim daquela jornada. Você precisa deixar de ser aquela pessoa que você era, e quando você volta ao seu mundo ordinário, o mundo no qual você começou, você é outra pessoa, você é uma pessoa mudada. E quando ele fala sobre esse ciclo da jornada do herói, de sair da sua zona de conforto, detesto a palavra porque os coaches sequestraram ela, mas enfim, sair do seu mundo ordinário, e aí você tem que passar por uma aprovação, e no final você retorna, colhe os louros, e uma pessoa mudada. Ele fala, é um ciclo que se assemelha, por exemplo, todo mundo tem que passar por isso quando a gente deixa de ser criança e entra na vida adulta. Você tem que deixar morrer o seu ego criança, no sentido de agora você tem que se comportar e fazer coisas de adulto. E é uma jornada, uma coisa que você tem que ir e voltar, porque você não vai embora de si mesmo. Você tem que aprender a lidar com o que você era antes e o que você é depois desse caminho. Eu acho que, no fim das contas, os heróis, as histórias de heróis, elas se baseiam em coisas que nós, humanos, temos que passar. Só que como as histórias são um jeito que a gente encontra de racionalizar a nossa vida e dar significado a ela, e dar a solução de que a gente é alguma coisa maior do que mamíferos andando numa pedra. Coisa triste, Laís. Mas Minutos de um choro. ótimo título, andando numa pedra. Então a gente romantiza, os heróis ajudam a gente a romantizar a nossa trajetória. Continuando o raciocínio da Laís, uma das coisas que eu tirei também do livro do Joseph é isso. O que ele fala uma hora em que todo mundo é meio que um herói da sua própria história. E que aquela pessoa que tá infeliz no trabalho, sabe? Gente que tá, tipo assim, é porque são pessoas que não aceitaram o chamado à aventura. Ou pessoas que negaram esse chamado e estão esperando a segunda... Como é que tem um nome, esse segundo passo? Que você recusa, depois você volta, vai de novo. Não é isso? Então, tipo assim, que todo mundo é um herói. Então, e essas analogias com a jornada do herói, elas encaixam, o que ela falou, encaixam muito no nosso mundo, porque é a nossa vida. E aí, outra função do herói que eu acho muito importante é o escapismo. Que é assim, por exemplo, você citou a questão do trabalho. Alguém tá infeliz no trabalho porque não aceitou o chamado, o desafio. Mas às vezes a pessoa não pode chamar, ela precisa daquele trabalho, ela precisa comer no dia a dia, a vida é foda. Meu Deus, ela não tem espaço pra ser heróica, ela não tem espaço pra aceitar alguma largar coisa. o emprego, mudar pra São
São Paulo assim, e largar a nem família. todo mundo tem esse privilégio. Então, quando a gente consome essas histórias, a gente cria essas histórias, a gente também tá, de uma certa forma, no escapismo, deixando a gente melhor por meio. Mas você conhece muitas pessoas que seguiram esse chamado da aventura e se arrependeram? Depende do que é chamado de aventura. Porque, assim, o chamado de aventura pode ser um teste pra uma peça. Depende do que a gente define. Mas e aí? O que a pessoa tem que superar. Mas vocês não acham que quando você fala sim, a chance da sua vida mudar é muito de você ser mais feliz com essa nova mudança? Ou você ficar parado na sua zona de conforto? Porque sair da zona de conforto é sempre bom. Eu tenho um problema com sair da zona de conforto, porque eu acho que é confortável a zona de conforto. Exato, então é uma coisa boa, ela é uma zona de conforto. Então eu fico pensando que quando as pessoas, nossa, que bom que eu saí da zona de conforto, é porque não era confortável. Porque você acha que a gente adapta muito Eu acho que quando você encontra um lugar confortável, a gente fica trabalhando, a gente faz coisas pra entrar num lugar gostoso. E aí, assim, falar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, amigo, é porque não tá confortável. Você tá falando da zona de estagnação, da zona, sabe, de eu não tô aqui fazendo nada que eu queria com a minha vida, mas não é conforto. Então a nomenclatura tá errada. Tá errada essa nomenclatura aí, ó. Avisa pros coachings aí que tá errado. Mas o mindset tá do certo, gente. É isso, tá? Vamos crocriar. Aqui, agora, eu não vou refazer minha pergunta pro Guilherme, não, porque eu quero ouvir a contribuição do Guilherme. Guilherme que tá linda quietinho aqui na mesa, a gente quer saber o que Gente, você eu só quero fazer uma Você inscrição. É porque a gente tá numa mesa gravando, né? Eu tenho um papelinho que eu escrevi 3 linhas, muito vergonha. O Deco tem um caderninho, beleza, várias... Muitas coisas aqui, eu vou mostrar. O Liz tem um celular que tem muitas coisas. Mostrou, tá? Vocês estão vendo? No WhatsApp, ele tá aqui fazendo um ASMR em volta do microfone. E o Guilherme, gente, vocês não têm noção do capricho. É um trabalhinho com a capa, com letra de forma. Eu tô muito ansiosa pra ouvir. A BNT sempre. Por favor, Tem Guilherme. nota de rodapé. Gente, Eu estou aqui ouvindo deliciado os comentários de vocês, porque... Tá tudo errado. Não, pelo contrário. Eu acho tão bonito que o Guilherme gosta da gente, né? Eu não entendo, eu nunca entendi. Pelo contrário, Deixa o Mil terminar. Não, pelo contrário que eu estava argumentando antes, que agora eu já esqueci. Eu estava ouvindo o que vocês estavam dizendo e como que ele calha muito com alguns pensamentos meus que eu nunca tinha conseguido formular. Igual quando eu comecei o episódio, eu disse que as séries que eu mais gosto são Breaking Bad, House e Mad Men, cujos personagens principais são típicos anti-heróis. Que um morre, outro não dá certo, outro acaba declinando na profissão. São os cuzões. Só que aí mesmo com aquilo que o Deco disse, que a gente estava discutindo, mesmo eles tendo atos extremamente imorais, antiéticos, ruins, assistindo essas séries eu sempre consegui pegar ali alguma coisa que eu achei importante levar para minha vida. Mesmo vendo House, pegar ali um pouco da ética de trabalho dele, conseguir aplicar isso. Então mesmo o anti-herói, na ficção os anti-heróis são muito mais importantes assim na minha formação do que um herói clássico propriamente dito. Mas enfim, eu queria abordar um outro aspecto relacionado ao herói, porque quando eu falei aqui do Breaking Bad, do House e do Mad Men, eu estava esperando uma pergunta do Deco no seguinte sentido. Eu falei assim, já vamos preparar, porque se o Deco mandar essa pergunta, eu vou ser pego de surpresa. O Deco, no meio do podcast, fala assim, Guilherme, cita 3 heróis. E aí, assim, os primeiros que vieram na minha cabeça foram esses personagens. Walter White, o Don Draper, o House, os primeiros nomes que vieram à minha cabeça. Mas eu falei assim, pô, não quero falar nisso, porque é o herói da ficção. Quero pensar talvez o herói de uma outra forma. E aí deixa eu fazer uma introdução. Introduza. Eu li um ensaio do Guy Talese chamado Senhor Má Notícia, que na verdade não é um ensaio, é um perfil de um jornalista chamado Alden Whitman. O Alden Whitman, ele é redator da New York Times e ele escreve obituários. E aí nesse perfil ele conta como que é a rotina de um obituarista. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca fui um leitor de obituários, nunca tive interesse, talvez mórbido, de ler obituários. E aí eu achei muito interessante a profissão. Eu não sabia, por exemplo, que no New York Times existe um arquivo com obituários prontos já. De pessoas, por exemplo, que já estão muito velhas ou que estão com problema de saúde, então já tem obituários prontos, tipo assim, um arquivo gigantesco. E se a pessoa não morre, o obituário ele tem que ser atualizado. Então os jornalistas ficam ligando para a pessoa e falando assim, olha, eu vou escrever o seu obituário, eu tô querendo saber sobre isso, eu quero checar esse fato. E aí, assim, várias coisas curiosas que eu percebi nesse perfil, uma delas foi o jornalista dizendo que ele escreveu um perfil maravilhoso, ele não contou de quem. Ele falou que escreveu um perfil maravilhoso e guardou. Falou assim, o dia que essa pessoa morrer,
eu vou publicar e todo mundo vai ver a minha obra-prima. Só que o cara não morria, ele ficava com raiva, ele falava assim, cara não morre, eu escrevi aqui um baita de um obituário e ninguém vai ver porque a pessoa não morre. Isso daí demonstra uma questão interessante, que o New York Times ele começou a construir obituários que são, literariamente falando, muito bons. Tem ali estilo, são bem escritos, mostram a vida de uma pessoa, com textos são muito gostosos de se ler. E aí isso daí me fez buscar... Muito gostosos de ler. Por incrível que pareça, exatamente Mas, isso, por incrível que pareça. Velhinhos leem obituários. Nem. Até pra saber quem morreu. Mas isso existe no Brasil? Só te contar. Não, então, existe no Brasil. E aí, Nunca vi. buscando os obituários, eu descobri que foi lançado um livro pela Companhia das Letras chamado O Livro das Vidas, que é uma compilação dos melhores obituários da New York Times. E aí são vários jornalistas, vários textos, e por incrível que pareça, os textos são deliciosos. São textos curtos, que falam da vida de pessoas, muitas delas famosas, vão de estadistas até artistas, mas o que mais me chamou a atenção são obituários de pessoas anônimas, comuns, mas que fizeram alguma coisa na vida de extrema relevância, e pelo menos para mim que estava lendo, foi de enorme exemplo. E eu fiquei até emocionado em algum deles. E aí só para citar alguns que me marcaram muito. Um de uma mulher chamada Annie Scheiber. Ela era funcionária da Receita Federal nos Estados Unidos. Ela economizou $5 mil e saiu, pediu demissão. E ela começou a investir na Bolsa de Valores e no final da vida ela tinha uma fortuna no valor de $22 milhões. E aí o último ato da vida dela foi deixar um testamento para uma universidade de estudantes judaicas. E aí quando perguntaram por que dela ter deixado esse testamento, ela disse: porque eu como mulher sempre sofri muito na minha profissão, porque eu nunca era respeitada, nunca fui promovida, e eu quero ajudar outras mulheres a não passar pela mesma coisa que eu passei. Eu falei, nossa, que coisa sensacional, uma pessoa anônima que ninguém ia saber do que ela fez, e aí um texto como esse consegue mostrar... É uma heroína, não é? Nem todo herói usa capa. Olha, Eu tava esperando um momento pra dizer isso. ele tá até vermelho. E aí um outro caso é a da Ellen Bunce, que ela é conhecida como a Dama das Luvas. Ela durante 50 anos ficava fazendo luvas artesanais e doando para as pessoas em campanhas do agasalho. E ela sempre fez isso de forma anônima. No final da vida, quando ela foi participar de uma campanha do agasalho na igreja, eles acabaram apresentando. Ela que é a dama da luva, e ela foi ovacionada durante 10 minutos, todo mundo aplaudindo. E ela falou assim, nossa, coisa maravilhosa, muito bacana isso. Mas aí voltou para casa e continuou fazendo luva. E ela ficou a vida dela inteira fazendo luva, entregando para as pessoas, ajudando as pessoas. E aí junto com a luva vinha uma etiquetinha, no qual escrevia, Deus te ama e eu também. Eu não sou religioso, mas quando eu li isso, eu fiquei tão emocionado. E aí eu falei assim, nem todo herói precisa estar no filme da Marvel. Tem heróis comuns também que podem estar aí do nosso lado e a gente nem sabe. A Dama da Luva não ia ficar bem contra o Hulk, né? Na porrada. Mas bonito isso, gente. Bonito. Nossa, Guilherme, agora eu fiquei pensando aqui de que talvez a sua reflexão me ajude a responder a pergunta do Deco, que é, você tem um herói? Porque aí talvez eu possa diferenciar em herói e meu herói. E isso pode ser uma diferença substancial. Que eu fiquei pensando assim, quem que você acha que é um herói? E tem uma história que me emociona demais, e que ela é uma história, que é o que a Laís fala, é alguém que numa superação pessoal, mas que vira um herói. Eu não vou saber citar todos os casos aqui, porque eu li essa história há muito tempo, que é a história do Louis Braille, que é um menino órfão, né, num lugar, num orfanato francês, e ele é cego. E ele começa a criar instrumentos para ele conseguir ler, escrever códigos. Com 6 anos ele cria um sistema, com 8 anos ele cria, com 12 anos ele tem um sistema de Braille, que é o sistema que a gente usa até hoje. E isso foi lá em 1800 e não sei quando. Então, eu fico pensando que esse menino, ele sentiu que, tipo assim, ele precisava se comunicar, ele sabia que os outros cegos precisavam se comunicar, e ele ficava tentando ver um jeito simples das pessoas conseguirem ler. Então, eu acho que esse menino é um herói. Ele criou um negócio, tem uma história de superação pessoal, de comunidade, de tudo, e tá aí até hoje. O que ele faz resolve a vida das pessoas, né? Soluciona problemas e tudo. E fiquei pensando na ideia de meu herói. E eu vou citar uma aqui, obviamente, da minha vida pessoal, não vou me delongar, mas é a pessoa que me introduziu nas questões da contação de histórias, que é a Laura Delgado, que é uma contadora de histórias, né? Que os brasileiros aqui que trabalham com contação de história conhecem. E é uma pessoa que fez um desvio na minha vida. Assim, era um momento que eu falava assim, onde eu posso buscar
ou dar vazão a tudo que eu quero viver e tudo. E essa pessoa me apresentou vários caminhos. Então acho que o herói pode ser a pessoa que te apresenta muitos caminhos também, né? Então eu fiz só essa distinção do que pode ser um herói e o meu herói. Que às vezes é uma maneira de responder a pergunta, né? Mas você acabou de falar da sua jornada do herói, né? Que você tava não sabia pra onde ir, chegou o seu mentor e te... Bonito isso, tá vendo? Tem a travessia do portal. Nós, Joseph Campbell, gente, lê aí. É uma dica importante, porque esse livro do Joseph Campbell, gente, que é um dos mais famosos, que é O Poder do Mito, tem outro, que é O Herói de Mil Faces. Ele é uma entrevista com um jornalista, que eu não vou lembrar o nome dele agora, tem um livro aqui atrás em algum lugar. É uma entrevista, e você digita entrevista do Joseph Campbell e tem toda a entrevista. Então o livro todo é uma entrevista, dá pra você ver isso lá no YouTube. Ele é um senhorzinho muito divertido. E ele é muito amigo do George Lucas. Fica aí É Bill Moyers, eu acho que chama ele. Moyers. Deixa eu conferir. E aí, tanto que Star Wars é um dos maiores exemplos de jornada do herói, enfim, como esse mito é utilizado até hoje. Não só antigamente, como até hoje. Ele deve ter tido um belo obituário. Joseph Campbell é. Procura. Deixa eu ver o obituário dele. Então, gente, a gente anunciou no Instagram, é aqui na varanda, pra quem quiser seguir a gente lá, vai estar aqui na descrição do episódio também, que a gente gravaria esse episódio sobre heróis e falamos, se alguns de vocês tiver alguma pergunta pra fazer pra gente, esse é o momento. Então, eu quero aqui agradecer primeiramente as pessoas que mandaram pergunta e ler aqui rapidinho que eles perguntaram pra gente responder. Primeiro foi o Ioná maravilhosa, inclusive já trabalhou com a gente em um outro projeto da varanda. Cinesprudência. O Cinesprudência, vão saber mais. Enfim, é uma artista talentosíssima, apaixonada no trabalho dela. A Ioná falou pra gente falar sobre como a jornada do herói pode também representar coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, enfim. A gente, né, como meros mortais, como essa jornada do herói pode influenciar nisso, ou como pode representar várias partes da nossa vida. Eu até falei um cadinho no episódio aqui sobre como o próprio Campbell falou que a parte que a gente deixa de ser criança e entra na fase adulta é um pouco a jornada do herói, porque a gente sai de um mundo confortável, vai entrar no desconhecido. Tem uma coisa que eu acho que é um clique também que a gente pode usar para aplicar a jornada do herói em outros lugares, que é a expressão chamado à aventura. Porque várias vezes na nossa vida a gente sente essa sensação de que a gente está sendo chamado a um lugar que é uma aventura pra gente. Então, quando a gente vê esse clique, quer dizer que talvez a gente esteja ali podendo ver pontos paralelos com a jornada do herói. Eu tenho uma crença que eu acredito que tudo você pode tirar algum ensinamento da situação. Então, às vezes você vê um filme ruim, igual eu assisti Miss Simpatia para um futuro podcast, caso você esteja vendo o próximo podcast. A gente podia fazer um podcast sobre Miss Simpatia. Podia. Gente, eu já falei que a gente vai fazer, gente. Um filme ruim, né? Você acha? Eu acho. Você acha bom? Vamos discutir isso num podcast. Beleza, então. E eu assisti o filme e eu consegui tirar uma lição de... Eu não sou a mesma pessoa que começou a ver o filme e terminou. Então, eu dentro de toda essa jornada dessa pessoa, eu fiz uma mini jornada e mudei um pouco. Acredito ter melhorado um pouco. Próximo. Vocês já... E aí, por vocês, eu falo tanto os ouvintes quanto meus colegas aqui de mesa. Vocês já viram um filme no qual o personagem, tipo assim, um escritor que tá com bloqueio criativo, não sabe o que escrever... Aí, de repente, ele vive uma história maravilhosa na tela, aí a gente pensa assim, cara, é só você escrever o que você tá passando, olha que história ótima que você tem aqui. E aí eu penso, será que todos nós não temos jornadas do herói e não percebemos? A outra pergunta foi feita pelo Luiz Felipe Moraes, que inclusive é um dos amigos da varanda. Um beijo pro Luiz Felipe, que perguntou quem são os heróis preferidos da gente. O meu herói preferido... O Guilherme tá apto. Ansioso. Meu herói preferido é um personagem de ficção, mas que pra mim é muito real, chamado John Keating, que é o professor do Sociedade dos Poetas Mortos, interpretado pelo Robin Williams. Ou Captain, My Captain. Eu queria falar que é muito difícil, já falei de alguns heróis aqui importantes pra mim, mas vou citar uma heroína que não falha. Todas as vezes que eu vejo eu falo, que isso, essa mulher toca meu coração. Lara Croft. Mulan. Arrasou. Inclusive queria deixar registrado aqui pra posterioridade. Ih, nem sei mais. Posteridade. É bom lembrar que eu tenho uma editora. Posteridade.
que eu só passei no exame de direção quando eu ouvi a música Vou Vencer, que pra mim é Vou Vencer, não é Homem Ser, gente. Hashtag feminismo. Mas só passei no dia que eu ouvi. Coincidência? Acho que não. Então, ouvir essa música antes de momentos importantes é interessante. Vou aproveitar aqui que eu tô falando, vou emendar. Eu, na verdade, eu tenho dificuldade incrível de definir heróis preferidos, qualquer coisa preferida. Mas eu vou limitar a super-heróis. Então, nesse quesito de super-heróis, eu sou apaixonada no Homem-Aranha, bom e velho amigo da vizinhança. Não é à toa que ele tem 1000 releituras e todas elas funcionam de uma certa forma. A gente pode estar até cansado de tanta releitura que a gente teve do Homem-Aranha, mas ele não deixa de fazer sucesso. E eu acho que isso fala muito sobre o personagem. Eu queria, por favor, que parassem de fazer filme do Homem-Aranha, obrigado. Descansa meu filho, gente. Vai tudo dois, vai. Em nome de Jesus, deixa isso morrer. Vai morrer e vai voltar. Então, assim, pode... Aqui na casa ele morreu e voltou, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí os Vingadores, mas... Deixa meu filho descansar um pouco, mas enfim, eu acho que ele é lucrativo, não é à toa. E eu amo muito os X-Men. Caraca, tá aí uma história que não tem um personagem que eu não acho interessante. Até os vilões, entre aspas, aqui, tem hora que eu concordo com o Magneto. Então, assim, amo. Acho heróis muito interessantes, acho cada trajetória muito interessante. E fica aí minha admiração aos X-Men. Deco, por favor. Eu não tenho heróis preferidos, mas eu tenho uma heroína que eu acho que a jornada dela, assim, eu acho fascinante, que é a Ellie, do Last of Us. Eu acho, assim, fascinante o que ela passa, quem ela se transforma e como ela se transforma. O jogo. Eu comecei a jogar esse jogo. É assim... Achei que ele ia falar Bianca, mas tudo bem. E desculpa, Bianca, te amo. Bianca, eu também amo você. Bianca, eu também te amo. Antes de dar nossas indicações, eu quero ler a dica do nosso ouvinte e amigo da varanda, que é o Henrique Moraes. O comentário, na verdade, é a dica do Henrique sobre heróis. Ele fala sobre o Ovídio, que é um poeta romano do século I a.C., que escreveu um livro chamado Heroides, que é Heroínas em português, com uma série de cartas poéticas fictícias. Ele escreve cada uma das cartas a partir da perspectiva de uma personagem feminina da mitologia greco-latina. Aí tem, por exemplo, uma carta da Penélope para Ulisses, não o nosso Ulisses, o Ulisses mitológico, uma da Ariadne para o Teseu, uma Medeia para o Jasão e por aí vai. É como se fossem fanfics da antiguidade. Olha. Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso. Na maioria das cartas, essas mulheres acabam de ser abandonadas ou enganadas pelo destinatário, e o texto é não só uma expressão de lamento dessas heroínas, mas também uma possibilidade de elas contarem a sua história a partir da própria perspectiva. O que raramente acontece na literatura clássica. Aí o Henrique só acrescenta aqui no final: a tradução mais recente para o português foi feita por um grupo de estudos da UFMG, coordenado pelo professor Matheus Trevisan, e está disponível de graça na internet. Lá não tem todas as cartas, mas já é uma maneira de acessar o texto. Obrigada, Henrique! Aqui, que bom que o Henrique mandou essa contribuição, porque... eu acho que ela tem a ver com o nosso podcast de uma maneira como um todo, porque olha só, o Ovídio está lá no século a.C., questionando os heróis. Ele tá falando, peraí, né, que história é essa, né, que assim, eles foram heróis, mas o cara largou a mulher numa ilha, o outro fez não sei o quê, então acho que foi um bom comentário para coroar nosso podcast hoje. Realmente, fechou. Guilherme, suas indicações então. A minha indicação é um livro, eu acho que um dos papéis também da varanda é fazer boas indicações de livros, mesmo que de outras editoras. Um dos braços da varanda é uma editora. Publicaremos em breve nossos primeiros livros, mas eu quero indicar um livro que a Companhia das Letras lançou no ano passado, eu acho, e que é um baita de um livro e que, infelizmente, assim, não vi muitas pessoas comentando sobre ele, ninguém fez críticas. É um livro maravilhoso. Ele é chamado A Vida pelos Outros, Escolhas Altruísticas no Limite da Ética. É de uma jornalista da New York chamada Larissa MacFarquhar, e ela trabalha a questão do altruísmo, que a Laís até comentou nesse episódio, esses altruístas que querem ajudar as outras pessoas, só que nesse livro ela trata o caso de pessoas que são extremamente altruístas, como por exemplo,
a pessoa que dá 80% do seu salário para caridade, a pessoa que vive para ajudar as outras pessoas. E ela é tão altruísta que chega até o ponto de você pensar, será que ela não é doida? Como é que alguém pode ser tão altruísta a esse ponto? E aí ela vai intercalando várias histórias de pessoas extremamente altruístas, como um casal que adota 20 crianças, e aí até mesmo os próprios filhos deles não adotados não conseguem ter o que comer, tendo em vista tantas crianças que eles adotaram. Então são questões assim, tão no limite da ética, que a gente fica perguntando se as pessoas são heroínas ou não. Até que ponto pode ir o limite do altruísmo? Eu tenho 2 indicações, mas eu vou fazer 2 porque uma é ruim. Eu vou indicar um livro que é um livro médio, ele não é um livro muito bom. Só que o Ulisses falou do The Boys, e quando eu comecei a assistir... The Boys? Quando eu comecei a assistir o The Boys, eu achei uma semelhança muito grande com o livro Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Mas é um nível de semelhança, assim, que tem hora que me irrita, que o livro também fala de pessoas que parecem com superpoderes e fala de um grupo que serve para eliminar essas pessoas, porque na verdade quando você ganha superpoderes meio que você vira um vilão, não existe esse conceito de herói lá, todo mundo fica mal e começa a tomar conta da sociedade, o governo não consegue mais ir conta, então meio que todo mundo obedece esses heróis e isso que o livro não é muito bom, só que é um livro interessante por causa da história. Então assim, se você estiver bem à toa e tiver a fim de ler um livro rápido, ele é bem interessante, não é bom, é interessante. E a minha outra dica que eu vou fazer é sobre um livro que me fez pensar muito sobre esse papel do herói, que é o Duna. É um herói eleito, né? Ele não é um herói que, tipo assim, ele não é um herói que batalhou para ser um herói. Ele já nasceu com aquilo que ele tinha que fazer, com essa questão de destino. E ele vai vivendo a vida dele e aceitando cada vez mais que ele é o papel dele nessa história, que eu não posso falar. É um livro muito bom, mas é um livro muito grande. Ele é um livro tão grande que eu acabei de ler o primeiro, eu não tenho coragem de pegar o segundo. Qual, o Duna? O Duna. Ano que vem sai a nova versão cinematográfica. Então ótimo. Então leia antes o Duna. Muito obrigado, Guilherme. Então, vou mostrar aqui minha dica para os meus amigos. O que era a minha indicação? Duna, Frank Herbert, vai ter filme do Villeneuve. Essa era a minha indicação. Destruímos a indicação do livro. Mas eu vou falar outra, então. Não, porque eu acho o Duna um filme maravilhoso. Eu acho que o personagem principal, que é o herói, que é o Paul, né, Muad'Dib, ele faz uma curva muito particular. Ele é herói de várias maneiras para diferentes povos com diferentes interesses. Eu acho que isso é interessante para a gente pensar o que pode ser um herói. E como é um filme do Villeneuve, né, acho que vai ser uma dobradinha Duna e Villeneuve muito boa. Mas eu vou dar uma outra indicação. Eu estava procurando um título em português, mas eu não achei assim as 20 primeiras coisas no Google, o título estava em inglês. É um filme com a Julia Roberts, com o Mark Ruffalo, outros atores famosos, que chama The Normal Heart, que é um filme da HBO, que eles mostram a luta da comunidade LGBT, principalmente dos gays, né, em Nova York, quando surgiu a AIDS. E por que eu gosto desse filme? Porque era um assunto meio calado, afinal quem estava morrendo é uma comunidade muito específica e odiada, né, mas que esse filme mostra o trabalho de como, quando as pessoas tentam fazer as coisas juntas, as coisas funcionam. Então tem uma médica, uma ativista. Então é o trabalho de várias pessoas, o trabalho heróico de várias pessoas, inclusive de exposição pública, né, arriscando a carreira, enfim, várias coisas na época, e como o trabalho delas compõe uma vitória super importante, não só nos investimentos médicos, até na conscientização das pessoas como se prevenir sobre a AIDS. É um filme simples, mas bonito, e o título dele é The Normal Heart, deve ser o coração normal, não sei como chama em português, mas você procura pela Julia Roberts, pelo Mark Ruffalo, que você acha. É maravilhoso. Ele está disponível na HBO Go. Na HBO Go tá aí o The Normal Heart. Amei. Minha indicação, eu vou ser a pessoa chata, junto a várias chatas esse ano, pra dizer, vejam Bacurau. Ai, que ótima lembrança. Quem ainda não viu, por favor, quem quiser ver novamente, porque assim, eu não me lembro, teve a segunda parte dos Vingadores esse ano, eu lembro que eu fiquei empolgada no cinema e tal, mas gente, a empolgação assim, visceral que eu tive com Bacurau, uma sensação de heroísmo até, que a gente tem na história, nossa, não me lembrava de ter tido algo tão parecido. Então assistam Bacurau. É isso. Boa dica. Longa, tá aí o longa. É longa, maravilhoso. Um coração normal. Um coração normal. Coração Obrigado, normal. Deco. Estamos aqui pra isso. Então, beijos, né, gente? Beijo, me liga. Valeu. Beijo. Não deixem de seguir a Varanda nas redes sociais, aqui na Varanda. A gente tem Instagram, tem Twitter. Como é que é o nome? Instagram, @aqui na varanda. Twitter, @aqui na varanda. Facebook. Aqui na varanda também. Varanda, você coloca Aqui na lá e você varanda. acha.
E aí, gente, falar uma outra coisa. Vai no nosso site tá tão legal, tem a parte do blog. E vocês podem escrever pro blog, a gente faz listas, que é o Prova dos 9, vocês podem fazer listas legais, podem contar a sua história com as coisas. Então dá uma olhadinha no nosso site, que ele tá muito bacana também. É isso, é verdade. Beijos! Beijo!